Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado, gostaria de, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia, que é quem preside essa oração, esse prolongamento da Santa Missa, ao longo do qual nós aumentamos a nossa fé na presença real do Senhor, aumentamos a certeza de que o mesmo Jesus que nasceu da Virgem Maria, que padeceu, foi crucificado sobre o Calvário, morreu e ressuscitou, e subiu aos céus, é quem se encontra sobre o altar. Eu gostaria hoje justamente de meditar diante de Jesus sacramentado sobre o mistério da presença do Senhor neste mundo. A Igreja ensina, não só a Igreja, a revelação divina, os Evangelhos, do modo especial, a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ensinam com uma clareza cristalina que Jesus Cristo, nosso Senhor, se encontra, perpetua a sua presença neste mundo até o fim dos tempos, no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia. Nós podemos dizer que aquelas palavras que o Senhor disse aos apóstolos um pouco antes de subir aos céus, eis que estarei convosco todos os tempos até a consumação dos séculos, se cumprem, se concretizam da maneira mais excelente, mais perfeita, nesse sacramento que nós adoramos agora. Porque, como sabemos e é de fé, com a imposição das mãos do sacerdote, com a vinda do Espírito Santo sobre o pão e o vinho que foram oferecidos ao Pai Eterno, e por meio das palavras, que naquela altura não são mais palavras do próprio sacerdote, mas são palavras do próprio Cristo. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, acontece esse milagre da transubstanciação, através do qual, embora mantendo-se as aparências, os acidentes do pão e do vinho, toda a substância do pão e do vinho se converte no corpo, no sangue, na alma, na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós acreditamos que na Eucaristia, seja no cálice, seja em cada partícula consagrada, em cada uma das frações das partículas consagradas, ainda que nós as despedaçássemos em 1000 pedaços, se encontra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo na sua humanidade, Jesus Cristo na sua divindade, e por isso nós o adoramos. Esse tipo de presença do Senhor é um tipo de presença que a Igreja chama real e substancial, e que se distingue de outros modos pelos quais o Senhor permanece presente nesse mundo. E uma primeira ideia que eu gostaria de colocar, antes de nós falarmos um pouco sobre os outros modos de presença de Jesus nesse mundo, que para nós reconhecermos o Senhor, é necessário que não desprezemos, mas pelo contrário, que adoremos, reverenciemos, cultuemos a sua presença no Santíssimo Sacramento do altar. Como eu dizia, adorar a Eucaristia significa, de algum modo, continuar aquilo que nós celebramos na Santa Missa. Mas não só. Adorar a Eucaristia, como nós fazemos agora, olhando para Jesus com toda a reverência, com toda a fé do nosso coração, é um modo necessário para que esse mesmo nosso coração se disponha a crer mais na presença real de Jesus. E por isso, ao se referir à Eucaristia, Santo Agostinho dizia: ninguém coma deste pão sem antes tê-lo adorado. Se nós não o adoramos, pecamos. Sem a adoração a essa presença única, real, substancial do Senhor, é impossível alimentar uma fé viva, é impossível extrair da Santa Missa todo o fruto que o Senhor quer nos dar, e é impossível perceber de modo claro as outras formas de presença de Jesus. Uma comparação que nós poderíamos fazer é a seguinte: antes de se habituarem à presença de Jesus após a sua ascensão aos céus, quando Jesus permaneceria neste mundo, sim, mas de um modo invisível, continuaria agindo através da Igreja, continuaria vivo do modo especial nos sacramentos, os apóstolos antes precisaram se habituar com o contato, inclusive físico, com o Senhor. Primeiro, os apóstolos conviveram por 3 anos com Jesus, habituando-se a Ele,
habituando-se à sua voz, para que depois Jesus, depois de ressuscitado, aparecesse, por exemplo, como aquele pescador que disse na segunda pesca milagrosa, joguem a rede mais para lá, ou como aquele andarilho que convidou os discípulos de Emaús para se retirarem em um lugar para cear, e eles o reconheceram na fração do pão. E nós também, para reconhecermos a presença de Cristo, é preciso tratarmos com Ele através da sua presença real, substancial, a sua presença por excelência, a sua presença por antonomasia, a sua presença com maiúsculo que se dá no mistério da Eucaristia. Mas a própria Igreja ensina que, embora de um outro modo, Jesus se encontra também presente de outras maneiras nesse mundo. De uma primeira maneira, Jesus se encontra presente, não como ele se encontra na Eucaristia, isso é, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade, mas Jesus se encontra presente de uma maneira espiritual nas almas de todos aqueles que se encontram na graça de Deus, em estado de graça santificante. Nós sabemos que se somos batizados, cremos em Deus, na Santíssima Trindade, fomos remidos por Cristo, se temos em nós a caridade de Jesus Cristo, e não só Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. E uma das promessas que Jesus fez na última ceia, consolando seus apóstolos pela sua futura ausência visível desse mundo, foi essa: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, a Santíssima Trindade habita naqueles que amam o Senhor e que creem no seu nome. E quando Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, essa oração que só é possível fazer com fé no Espírito Santo, e é São Paulo quem diz que é no Espírito que foi derramado nos nossos corações que nós clamamos, Abá, Pai, Jesus nos convida também a fecharmos os olhos em qualquer lugar em que nós nos encontrarmos. Podemos estar em casa, no nosso quarto trancado, podemos estar andando pela rua, no ônibus, no carro, em meio ao trabalho, numa fila de espera. E em qualquer momento, alegre ou triste, nós podemos fechar os nossos olhos, saber se nós estamos na graça santificante, claro. Se nós estivermos em pecado mortal, é preciso antes se reconciliar com Deus. Mas podemos fechar os olhos e saber que Deus habita em nós, que Jesus Cristo, nosso Senhor, está conosco, que de alguma maneira a presença do Senhor que nós recebemos na hóstia consagrada no momento da nossa comunhão, essa presença continuou, permaneceu em nós, através da graça santificante. E desse modo a nossa vida pode se tornar um contínuo culto de adoração, de louvor, de ação de graças, de reparação, de intercessão junto a Deus, porque Deus não nos abandona. Repito as palavras do Senhor: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para aqueles que creem e estão em graça, o nosso altar é também o coração. De algum modo misterioso, o nosso coração, alimentado pelo Santíssimo Sacramento do altar, continua sendo um altar, no qual nós podemos dirigir a gente costuma dizer, um sacrifício espiritual, quer dizer, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso agradecimento, em união com a Santa Missa, e a nossa vida, os nossos afazeres, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos ganha um valor espiritual, e chegamos mesmo a cumprir aquilo que São Paulo nos recomenda na carta aos Romanos: oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Nosso corpo é templo da Santíssima Trindade e por isso nós temos que ter essa consciência. Jesus permanece unido a nós no nosso dia a dia. Mas além de habitar a nossa alma, Jesus Cristo habita também, podemos dizer assim, a vida da igreja. E sobre isso ele mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. É claro que, de um modo excelente, Jesus está presente na oração litúrgica, porque quando ocorre uma oração litúrgica, por exemplo, a Santa Missa, a confissão, ou ainda o ofício divino celebrado
por um sacerdote validamente ordenado, na verdade, é o próprio Jesus quem age através do ministro sagrado. É o próprio Jesus que está presente na pessoa do sacerdote. Aqui um parênteses, né? Nós sabemos que todo cristão, pelo batismo, de alguma maneira se identificou com Jesus. Nós recebemos um caráter impresso na nossa alma pelo batismo, nós fomos assinalados com a cruz de Cristo, recebemos uma especial semelhança com o Senhor no nosso batismo. Mas aqueles que, além do batismo, receberam também o sacramento da ordem, receberam impressa na sua alma, além do caráter batismal, o caráter do sacerdócio ministerial do Senhor, o que identifica de alguma maneira o sacerdote com Jesus Cristo e permite ao sacerdote realizar neste mundo algumas coisas que são próprias de Jesus Cristo. Não se trata de dizer que, obviamente, que os sacerdotes são mais santos do que os que não são sacerdotes, isso às vezes pode acontecer, muitas vezes, eu diria na maior parte das vezes, isso não acontece, mas o que se sabe, e isso é de fé, é que pela ordenação o sacerdote pode falar em primeira pessoa, na pessoa de Cristo. Isto é o meu corpo. E realmente o pão se converte no corpo de Cristo. Este é o cálice, não do sangue de Cristo, do meu sangue. E naquele momento, durante a liturgia, então ele na pessoa de Cristo converte o vinho no sangue de Cristo. Eu te absolvo dos teus pecados. É Jesus quem através do sacerdote faz isso, é Jesus através do sacerdote quem abençoa, é Jesus através do sacerdote quem batiza. E por isso é um bom e é um espírito católico ter reverência pelo sacerdote. O que eu digo ter reverência pelo sacerdote? Não se trata de adular o sacerdote, não se trata de conferir para o sacerdote privilégios mundanos, materiais, que no fim das contas só vão servir para corromper a alma do sacerdote. Não se trata de cobrir o sacerdote com pompas que representam até uma maneira assim transitória de ver a importância de um determinado ministério, mas se trata de ser grato a Deus, porque através das orações de tanta gente fiel e santa, Deus concede alguns sacerdotes para trabalharem na sua seara, agradecer a Deus porque ainda tem ministros conformados, configurados a Cristo, através do qual nós podemos receber o perdão dos pecados e os sacramentos da igreja. E por isso, uma coisa que eu sugiro diante de Jesus sacramentado, ao invés de adular o sacerdote, ao invés de oferecer pompas, elogios aos sacerdotes, o que nós podemos fazer é rezar pelos sacerdotes, pela sua perseverança, como nós fazemos hoje. Às vezes, como nós devemos fazer com qualquer pessoa por caridade, evitar desnecessariamente difamar os sacerdotes, assim como nós temos a obrigação de fazer em relação a qualquer pessoa, não só os sacerdotes. Jamais pensar que se faz um bem para a igreja beijando as mãos dos sacerdotes com toda a piedade e depois caluniando, difamando e tornando os sacerdotes espetáculos para o mundo, mas ver no sacerdote um outro Cristo configurado pelo seu sacramento. Mas como eu dizia, mas Jesus diz ainda mais, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali ele está. Quando a família se reúne para rezar, ali ele está. Quando um casal se reúne para se colocar na presença do Senhor, ali está o Senhor. Quando uma família recita junto, na sala de casa o terço, obra essa que até poucos sabem, mas para a qual é conferida a indulgência plenária pela igreja, ali está Jesus Cristo. Quando, enfim, os fiéis se reúnem para um apostolado, para ajudar os pobres, para fazer alguma coisa por causa de Cristo, pelo nome de Jesus, de algum modo, ali está o Senhor. E convém nós nos lembrarmos disso, que nós na igreja não somos associados, da igreja nós somos membros. Nós constituímos esse tecido. Nós somos membros de um corpo e não associados de um clube, onde nós, unidos pelo batismo, pela graça santificante, nos reunimos. Nosso Senhor prometeu, ali estarei eu no meio deles. Uma outra maneira da presença de Jesus estendida nesse mundo é através da igreja. E por isso, onde 2 ou 3 estão no meu nome, ali ele está. E eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso,
Mas a partir do dia em que nós fomos batizados e que, portanto, passamos a pertencer a Jesus Cristo, tudo aquilo que nós fazemos por amor a Deus e tudo aquilo que a igreja, como um corpo coeso, procura oferecer para Deus, de certo modo, é uma extensão da ação de Jesus Cristo neste mundo. Então, isso é muito evidente na liturgia. Quando a igreja se reúne para oferecer o sacrifício da Eucaristia, é Jesus quem renova o seu único sacrifício. Quando a igreja se reúne para invocar a bênção de Deus, a proteção de Deus, o perdão de Deus, é Jesus quem, como sumo sacerdote, que intercede permanentemente por nós, pede pelas necessidades corporais e espirituais do seu povo. Mas também quando a igreja se reúne, por exemplo, para ajudar os pobres, para praticar obras de misericórdia, é Jesus quem alimenta através da igreja, que se torna um braço da providência divina, as pessoas necessitadas. Quando a igreja, uma iniciativa da igreja, ensina o próximo, ensina as verdades de fé através da catequese, ou ensina as ciências do mundo através de escolas, universidades, e faz isso por causa de Cristo, é Jesus Cristo quem educa, quem ensina, quem forma as consciências. De algum modo, essas palavras, que são palavras de São Paulo, a igreja é como o corpo de Cristo, não são palavras meramente retóricas. A igreja continua, perpetua a presença de Cristo nesse mundo. E é por isso que São Paulo, por exemplo, aliás, quando Jesus apareceu para São Paulo, que era um ferrenho perseguidor da igreja, que até então nunca tinha se preocupado em saber quem era Jesus Cristo, e não tinha visto Jesus Cristo, convivido com ele, quando Jesus aparece para São Paulo, no caminho de Damasco, diz: Paulo, por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo a quem persegues. Por quê? Perseguindo a igreja, São Paulo perseguia o próprio Cristo. Por isso, nós precisamos amar e agradecer a Deus por fazermos parte da igreja, que é a continuidade da presença de Cristo nesse mundo. Nós precisamos agradecer, jamais falar mal da igreja, jamais expor os defeitos dos membros da igreja sem necessidade, jamais nos colocarmos em relação à igreja como alguém que se coloca de fora para dentro, como alguém que vê à distância, muito menos jamais nos coloquemos como juízes da igreja e das suas autoridades que Jesus constituiu para apacentarem o rebanho, porque a Santa Igreja, com todas as deficiências e problemas dos seus membros, que muitas vezes não agimos como dignos membros da Igreja de Cristo, perpetua nesse mundo a presença do Filho de Deus, perpetua nesse mundo a presença do paraíso. Agora, falando da presença de Jesus na igreja, talvez uma das formas mais evidentes da ação do Senhor e da permanência do Senhor conosco seja aquela que se dá por meio dos santos. E talvez alguns de nós tenhamos já tido a oportunidade de conhecer nessa vida uma pessoa santa. As pessoas muito santas, muito unidas a Jesus, se parecem de tal modo com Ele, que o simples contato com essas pessoas nos remete a Deus, nos faz desejar ser melhores, nos faz aspirar aquilo que é bom, que é virtuoso, nos faz crescer na fé. Tem pessoas que só de conversar com aquela pessoa você sai revigorado na sua fé, você sai com um desejo de ser melhor, com uma sede maior de Deus. Era isso, por exemplo, que se dizia do curador, São João Maria Vianney, a famosa história daquele homem que quando, enfim, São João Maria Vianney se tornou um fenômeno na França e que multidões iam fazer peregrinação para conhecer esse sacerdote que diziam, tinha uns dons especiais, tinha uma pregação forte que levava as pessoas às lágrimas. Um homem chegou com um certo ceticismo, voltou convertido, arrependido, confessado, reconciliado com Deus, com desejo de servir a Deus, de amar a Deus de todo o coração, e quando perguntaram para ele, o que aconteceu? A resposta foi: vi Deus em um homem. E é o que acontece com os santos, que de alguma forma mostram algum aspecto do rosto de Cristo. Mostram, em alguns casos, a bondade de Cristo para com o próximo.
em outros casos, o zelo de Cristo apostólico, em outros casos, a pureza de Cristo, em outros casos, a força, a potência da pregação de Cristo, e por aí vai. E no fundo, a nossa vida de cristãos é um pouco isso, fazer, como dizia São João Batista, com que ele cresça e eu diminua. Que na nossa vida haja menos de nós mesmos e mais dessa presença misteriosa de Cristo no cristão. Que nos nossos sentimentos, nas nossas reações, haja menos daquilo que é natural, que é próprio, que nós dizemos, esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. E tenha mais daquele que é Jesus Cristo, por quem nós vivemos. E que se cumpra na nossa vida aquilo que pede São Paulo aos Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que nós sejamos mesmo dignos desse nome de cristãos, que nós reflitamos essa presença amorosa do Senhor em nós, que se dá por meio da graça. Mas além dos santos, da igreja, da liturgia, dos cristãos, convém lembrar que Jesus Cristo está misteriosamente presente, de um modo especial nas pessoas que sofrem. E não é por acaso que, quando Jesus fala das obras de misericórdia corporal, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, e ele convida para o céu os seus santos e diz, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde toda a eternidade, porque eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, eu era nu, me vestistes, peregrino, me recebestes, eu estava doente, me visitastes, eu estava encarcerado e viestes visitar-me. E quando os eleitos então dizem, mas Senhor, surpresos, mas quando foi que nós te vimos com fome, com sede, nu, peregrino, enfermo, prisioneiro, e nós fizemos isso para o Senhor? Nós nunca fizemos isso para o Senhor. E Jesus diz, não, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. E por essa razão, muitos santos, os santos, diferente de nós, os santos costumam levar muito a sério as palavras do Evangelho e realmente creem naquilo que Jesus fala. E muitos santos creram de tal modo nessas palavras que começaram a viver vendo Jesus em quem tem sede, em quem tem fome, em quem está nu, em quem é peregrino, em quem está preso, em quem é doente. É o caso, por exemplo, de São Camilo Leles, que não só, depois de ouvir essas palavras, enquanto padecia uma enfermidade no hospital de São Tiago, lá na Via del Corso, ele quis abrir uma congregação, começou um apostolado para curar os doentes, mas como ele, certas vezes, era visto rezando para os seus doentes, beijando os pés dos seus doentes, clamando a misericórdia dos seus doentes, como se ele fosse o próprio Jesus Cristo. E o sentido do apostolado da igreja, por exemplo, em relação aos enfermos, aos famintos, além de, por uma questão de respeito à dignidade humana e de amor ao próximo, aliviar os sofrimentos daquele irmão, por amor ao irmão, o objetivo é também amar a Jesus Cristo no nosso próximo. Aliviar a sede de Jesus Cristo na cruz. Tenho sede, que de um modo misterioso continua sobretudo nos pequeninos, nos inocentes que sofrem sede. A mesma coisa aconteceu, nós fazíamos menção alguns dias atrás, a São Vicente de Paulo, que depois de uma conversão pessoal muito intensa, decidiu dedicar todo o seu ministério sacerdotal ao cuidado dos pobres e depois dizia que, para ele, os pobres são benfeitores e senhores. E veja que São Vicente de Paulo não tinha nenhum romantismo ao falar dos pobres. Falava dos pobres com todo o realismo, dizendo que muitas vezes os pobres são mal educados, muitas vezes os pobres não têm cultura, são rústicos, às vezes a presença deles é desagradável, mas considerava os pobres benfeitores, porque sabia isso, que tudo aquilo que nós fizermos pelo bem dos pobres vai ser motivo para os pobres nos abençoarem, para os pobres agradecerem a Deus por nós, e por isso eles vão, nessa identificação misteriosa com Cristo, nos abençoar de fato e nos beneficiar de fato.
E chamava os pobres de senhores, porque quando ele alimentava os pobres, ele, além de ver ali o irmão necessitado, e com o seu coração repleto de compaixão, não ficava tranquilo, mas via o próprio Jesus, seu Senhor, a quem ele devia respeito, reverência, obediência. Todas as vezes que fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Eu gostaria de continuar falando diante de Jesus sacramentado sobre modos misteriosos da presença de Cristo nesse mundo, mas como o tempo não permite mais, eu gostaria de falar só mais um modo antes de concluirmos e recebermos a bênção, que talvez seja o mais difícil de perceber a presença de Jesus Cristo. Um tipo de presença, claro, não comparo aqui de modo algum com a presença de Jesus Cristo que nós adoramos no Santíssimo Sacramento. Mas de algum modo misterioso, Jesus Cristo, nosso Senhor, está presente, eu diria, está presente crucificado nos pecadores. De alguma maneira misteriosa, quando nós nos afastamos de Deus e como uma ovelha desgarrada, saímos do seu redil, como o filho pródigo, pedimos a antecipação da nossa herança e dissipamos essa mesma herança com o nosso egoísmo até o ponto de terminarmos na lama, disputando a bolota dos porcos, disputando aquilo que não é digno de homem algum, tanto menos dos filhos de Deus. A nossa imagem divina permanece ali escondida, lá no fundo, embora nós tenhamos perdido a semelhança pelo pecado, a imagem de Deus inscrita em nós, e inclusive o caráter batismal que nós recebemos no batismo continuam ali, embora sufocados, cobertos, desfigurados, e é isso que Satanás quer o tempo todo fazer com os seres humanos, desfigurar essa imagem divina que existe em nós, assim como desfiguraram o Senhor durante a sua paixão, com ferimentos, com açoites, com uma crucifixão, com uma coroação de deboche, com uma túnica ridícula, como se ele não fosse rei. Assim também Satanás quer desfigurar essa imagem do Senhor impressa em nós. E em cada pecador, de algum modo, ali está Jesus crucificado. Ali, nos nossos pecados, porque quando nós falamos dos pecadores, nós não estamos falando deles lá, não, nós estamos falando a começar de mim. Nos meus pecados, ali está o sofrimento de Cristo, a sua cruz às costas, as chacotas sofridas, as humilhações, a sua agonia no Jardim das Oliveiras, as suas 3 quedas a caminho do Calvário, as flagelações, os escarros, tudo aquilo, de alguma maneira, vai se estendendo. E essa consideração pode ser útil, porque o próprio Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E a igreja, obviamente, embora a igreja seja um povo santo, a igreja é composta por membros que individualmente cometem pecados e precisa direcionar a sua ação, o seu apostolado, para a conversão dos pecadores. Para que aqueles que não conhecem a Cristo ou não conhecem a vontade do Senhor, conheçam e se voltem para o Senhor e recebam o batismo, recebam a regeneração, recebam a remissão dos pecados, para que, no meio daquela imagem de Deus desfigurada, e que em alguns casos parece até quase inexistente, quando o homem chega a um grau de brutalidade imenso, resplandeça novamente o rosto amoroso de Jesus Cristo. E por isso, diante dos nossos pecados ou dos pecados dos outros, ao invés da raiva, da incompreensão, do desejo de vingança, ou do desespero, ou de uma visão estritamente humana, apenas de isso é inadmissível, isso é horrível, isso é vergonhoso, isso é péssimo, isso é abominável, mas que nós procuremos a Cristo crucificado, nós peçamos ao Senhor pela cura física e espiritual, que nós reajamos ao mal, como diz São Paulo, com abundância de bem, afoguemos o mal no bem, na oração, na penitência, e que toda a nossa oração seja dirigida à Santíssima Eucaristia, ao sacrifício da missa, que é a grande oração de Cristo e da Igreja. A presença de Jesus, que preside a nós e ao mundo, do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, e que, reconhecendo essa presença santa do seu corpo, do seu sangue, da sua alma, da sua divindade,
nós possamos também reconhecer a presença de Jesus na igreja, nos outros e nesse mundo que foi criado por meio dele. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.